Boa noite, são 22 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 19 de novembro de 2021, nós aqui de Santo André falando um pouquinho sobre artes marciais. E antes da gente começar, eu quero mandar lá um grande abraço para minha sogra, a dona Maria, que está fazendo aniversário hoje. Só que ela não me mandou quantos anos está fazendo, né? Mas não vem ao caso, né? Parabéns, que Deus te dê bastante saúde e disposição, né? E para dar umas caminhadas na praia, para fazer algumas coisas aí, né? Tá bom? Muito bom para a saúde, né? Tem que conservar. Hoje nós temos alguns recados também. O mestre Servilho de Oliveira, ele mandou um recado para a gente, para todo mundo que gosta de artes marciais, principalmente do boxe, né? Que ele mandou bem desse jeito para nós, assim. Se puder, não deixe de assistir mais uma linda reportagem entre 23 e 24 horas, né? Vai ser na ESPN Sport Center de hoje. Salvo engano, a reportagem fechará o programa. Então, não esqueçam, tá? Servilho de Oliveira, na ESPN, tá bom? Outra também que eu quero passar aqui para vocês
é sobre... Ela vem lá do Rio de Janeiro, meu amigo mestre Tony, né? Grande mestre GM Antônio Dias, estão organizando lá o primeiro Mundial de Artes Marciais do Rio de Janeiro. E que tudo transcorra bem, que dê tudo certo e que seja um sucesso, tá bom? Grande amigo Tony, de longa data aí, que nós participamos de muitos eventos aí de kickbox e que está comandando esse pessoal aí, tá? O primeiro Mundial de Artes Marciais do Rio de Janeiro. Grande mestre Antônio Dias. É só entrar na página dele lá que vocês têm mais informações, tá bom? É isso aí, gente. E também queremos avisar que no dia 11 de dezembro nós teremos a Copa Samurai, vai ser num sábado, e vai ser de comitê, tá bom? Comitê. E no domingo, dia 12 de dezembro, nós teremos a Taça dos Campeões, né, do 28º Taça dos Campeões, Copa dos Campeões, Taça dos Campeões, que vai ser também realizado no mesmo local, no Ibirapuera, Rua Bílio Soares, 1300. Vai ser só os campeões, né, de Catar, tá bom? E se vocês quiserem passar alguma coisa aí, passa para a gente informar o pessoal. Heloísa Lunardi está assistindo, a minha prima, a Lois. Oi, tudo bem? Me fizeram uma pergunta e eu quero encaixar num assunto, né? Fizeram uma pergunta assim, com a volta do comitê, se é possível a prova do Tamechuari nos eventos da KCB. Essa possibilidade já foi aventada, era inclusive para ser o ano passado, nós tivemos uma reunião sobre isso, né? Algumas demonstrações de Tamechuari no campeonato. Marcos Brusigues está assistindo a gente. Ô, Marcos, tudo bem, sensei? Como é que tá? Então, nós estamos pensando, sim, na hipótese de ter, adequar, né, o Tamechuari no sistema da KCB, certo? Estamos, sim. E aí, outra pergunta que fazem aqui, deixa eu ver, qual a maneira mais fácil e mais difícil de aplicar Tamechuari? Bom, pelo que eu sei, pelas leis da física, eu já fiz Tamechuari de tudo quanto vocês possam imaginar. Aliás, tudo não, né? Eu nunca quebrei taco de beisebol na canela. Isso eu nunca fiz. E também nunca quebrei gelo. Barras de gelo, nunca quebrei. O restante, que vocês possam imaginar, eu já fiz. Inclusive até passar dentro do arco de fogo, que eu fiz muito. Aliás, das provas que eu fiz, a mais perigosa é a que nunca falhou, né? Graças a Deus, né? Que passar dentro do arco de fogo, eu tive um acidente muito sério na minha academia em Ribeirão Pires, quando eu estava treinando uma vez, e eu estava treinando com um bambolê, que era bem com um diâmetro bem maior do que o arco de fogo, e um aluno quis fazer também e acabou se machucando, né? E foi assim, Zé Rosa está assistindo a gente, ó, já falei da Maria, hein? Já falei do aniversário da Maria, tá bom? E então esse arco, eu treinei durante 2 anos num bambolê, e depois que eu tive certeza mesmo de que ia quebrar, aí eu fiz um arco de fogo. Eu fiz várias vezes essa demonstração. Eu lembro que a primeira vez foi em Ouro Fino, perto de Ribeirão Pires, né? Ouro Fino pertence a Ribeirão Pires. Foi a primeira vez que eu passei pelo arco de fogo, com Hashiri Tobio Kogeri, né? Quebrando telha. E eu confesso para vocês que foi um susto danado, porque quando o Sérgio Narita colocou fogo no arco, virou uma fumaceira que não dava para ver nada dentro, e eu tive, não sei se foi loucura, se foi coragem, mas eu entrei no meio daquela fumaça e passei,
e consegui o quebramento. Que aí já era um quebramento mais ou menos com show, né? Mas é muito perigoso. Não pode dar errado. E o que aconteceu de acidente foi um aluno meu, um corpo muito maior que o meu. Eu sempre fui pequenininho, né? 1,70 m, eu pesava naquela época 70 quilos, imagina só. Esse aluno pesava aí uns 90 no mínimo, e grande, quis passar. Conforme ele passou, ele ficou enroscado no arco, e conforme ele caiu, ele quebrou o pé. Mas quebrou feio, o pé virou para trás, foi uma coisa assim muito triste, né? O nome dele era Darcy. E fazer o quê, né? Coisa que é difícil você fazer uma. Às vezes você está fazendo uma coisa e, aliás, alguém está fazendo alguma coisa e a gente pensa que também pode fazer, mas precisa de muito treino para aquilo, né? E algumas coisas aconteceram nesse Arco de Fogo. Outra vez foi quando eu fiz a primeira vez que eu mostrei para o Shirazobi. Aliás, ele não queria que fizesse, mas quando ele viu, eu já estava fazendo, né? Então, foi em Atibaia, no Elefantão, e lá, para não queimar o chão, né? Porque o perigo era queimar o chão. Mas o Sérgio Narita era uma pessoa assim, que pensava em tudo, né? Então, colocou uma lona no chão, toda molhada, que era para, se caísse alguma coisa no chão, já com extintor de incêndio perto. Muito, muito, muito seguro mesmo, né? Que fiz. E essa foi a particularidade. E teve uma outra particularidade, que eu fui fazer uma demonstração em Santo André, numa escola de Valparaíso, e eu estava me concentrando para pular e acender o fogo do arco, e alguém teve a brilhante ideia, que eu não sabia disso, né? Eu deveria ter esse conhecimento, mas alguém que teve a brilhante ideia de desligar todas as luzes. Ficou bonito, mas foi uma coisa assim muito perigosa, né? Que aconteceu. Então, Arco de Fogo, eu creio que foi a coisa assim mais relevante que eu já fiz, né? E outra parte de quebramento que eu fiz, que ficou muito conhecido, e que depois de muito tempo que o pessoal tentou fazer, eu já vi o Eudelto fazer uma vez, tentou fazer, e outra vez o Sheran César também já fez, que é quebrar a tábua suspensa no barbante, ou jogando para cima e quebrando, né, sem apoio, né? Foi assim muito legal. Gilberto está assistindo a gente também, e Cristiane Andrade está assistindo a gente. Entendeu? Então, foi assim, coisas assim, bem mais complicadas de fazer. Mas, respondendo a pergunta, deixa eu ver qual que era aqui, nem lembro mais, qual é a maneira mais fácil e a mais difícil de aplicar o Tameshwari? Bom, tirando essas dificuldades, né, que é você... Opa, Mauro Breda está assistindo aí. Ô, Mauro, desculpa aí. Agora que eu vi. Tudo bem, Mauro? Como é que Ô, tá? Tião, tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Isso. Desculpa, fazia Depois tempo que você estava... imagina, depois de tantos meses aí eu consegui aparecer. Ah, que bom, que ótimo. Então, estou falando de Tameshwari. Ah, legal. E aí eu estava falando sobre os Tameshwaris que eu já fiz, assim, né, que foi meio complicado, né, que é o Arco de Fogo. Não sei se você já chegou a ver algum Tameshwari que eu fiz. Não, arco de fogo não. Não me recordo desse. E aquela suspensa no barbante, ou jogando para cima a tábua. Jogando para cima a tábua eu já cheguei a ver sim. A do barbante também eu não lembro se era com barbante ou se era com coisa, não lembro. Faz muito tempo. Já fiz várias. E questão de falhar também, eu falhei uma vez Já falhei também. no... Hã? Já viu Já falhar? falhei também. Já falhei Você também. já falhou. Mas você sabe que uma vez eu fiz uma falha que na hora eu percebi por que eu falhei. Essa quebra de suspensa, ela exige uma explosão muito grande do músculo, ela é muito grande, uma explosão grande. Tanto é que depois que a gente faz essa demonstração, fica dolorido o braço de tanto que é essa explosão. E eu fiz uma coisa assim, eu falei, vou fazer um catar e vou fazer o quebramento. Foi até no Pedro de Antônio isso aí. E aí o que aconteceu? Eu fiz o kata Tenshō, meu. E tem kata mais tenso do que o Tenshō, né?
eu fiz o kata tensho, endureceu a minha musculatura. Quando eu fui quebrar a tábua, que quebrava, jogava ela longe e não quebrava de jeito nenhum. Foi uma falha que já estava, assim, eu não fiz isso no treino. No treino eu fiz um kata e em outro treino eu fiz o quebramento, quer dizer, não fiz os dois ao mesmo tempo. Isso aí foi uma coisa assim, né? Mas questão de... vamos ver se você concorda comigo. Eu acho que cada praticante tem uma facilidade ou dificuldade para fazer o quebramento, né? Com certeza. Mas eu acho que, pelas leis da física, o mais fácil de fazer o quebramento é aquilo que a gente faz no campeonato. Coloca o bloco no chão e põe a tábua. Então, você coloca duas coisas que são primordiais, né? Primeiro, a entrada do golpe a 90 graus, né? Na tábua ou na telha, qualquer objeto que você tem para quebrar. E o segundo, que é de cima para baixo, que você ainda usa a lei da gravidade. Essa é a mais fácil. Você tem alguma coisa sobre isso? Ó, Xan, eu penso assim, ó. Eu penso da seguinte forma. Tá ouvindo direitinho aí? É que eu tô sem retorno. Tô ouvindo bem o senhor. Tá um pouquinho mais fraco. Melhorou? Melhorou. Tá, que eu tava meio longe do microfone. Na verdade, assim, eu penso muito naquilo que é muito biológico realmente, né? Ó, os dois espartaninhos aqui, ó, os dois karatecas aqui, ó. Opa! Aqui, tudo bem aí? Os dois karatecas. E eu penso assim, na verdade, é aquela coisa bem biológica, mas a gente vai ter muito mais facilidade com aquilo que nós já estamos acostumados e habituados a fazer. Porém, o Tameshuari é uma coisa que nós não fazemos constantemente, né? Quando eu falei assim que eu já falhei em Tameshuari, na verdade não foi por falha, foi por erro mesmo, assim, acabou não sendo falha, eu acabei conseguindo terminar o Tameshuari, mas foi enrascada, me colocaram em enrascada, sabe? Mas foi resolvido depois. Porém, o jeito mais fácil, na minha opinião, com certeza é de cima para baixo. Sim. Eu também acho. Tanto faz você fazer um soco, como fazer o calcanhar, por exemplo, que você bate de cima para baixo, cotovelo, né, que são armas poderosas. Calcanhar é uma arma poderosa, o cotovelo é uma arma poderosíssima, e o seiken, né? O chutô já vem depois um pouco, né? Mas essas são as mais usadas. E eu acho que a técnica mais difícil é aquela que você faz de baixo para cima, né? Tanto bem mais difícil mesmo, porque você vai contra a gravidade, né? Também. E tem um outro problema, né? Toda vez que você põe alguém para segurar e você precisa da força contrária, é meio complicado. Nem sempre a pessoa tem coragem de ficar ali segurando e absorvendo aquela técnica, né? Eu lembro que eu fui para o Japão e o Jean Pedro Pino foi fazer um quebramento e ele pediu para eu segurar, porque ele sabia que eu ia segurar a barra. Porque geralmente você bate e o cara cai para trás, né? Ele vai para trás, afasta com medo e aí não quebra de jeito nenhum. Agora, aquela técnica de explosão, ela não depende de quem está segurando, aí é diferente, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de segurar para o Midori Kenji. Sim. Eu tive a oportunidade de segurar para ele. É absurda a explosão muscular que ele tem. E eu segurei o taco de beisebol com uma mão só, o cotovelo estendido e segurando o taco de beisebol. E ele chutou, o Jodama Oshigiri quebrou no primeiro chute. Foi até um pouco meio assustador. Falei, ele não vai conseguir quebrar. Eu já tinha visto em vídeo, mas falei, não vai quebrar. E quebrou. Né? Você vê que você conheceu os dois, você me viu fazendo e você viu o Ademir fazendo. Existe uma diferença muito grande entre eu e o Ademir. O Ademir, por exemplo, se você fosse segurar uma telha ou tábua para ele, você podia ter certeza. Uma vez ele me fez comer bloco, né? Ele ia te acertar inevitavelmente. Ele enfiava a mão e levava até o extremo. Quer dizer, o bloco está entrando dentro da sua boca, ali você está comendo cimento, né?
e ele bateu. A minha não, eu só aquele toque curto e quebrava, né? Então Qual tem foi esses o dois. objeto mais duro que o senhor já quebrou? Acho que foi a tábua, né? Quando você coloca bastante, né? Bastante tábua. O bloco, eu nunca quebrei gelo e nunca quebrei taco de beisebol, né? Então, qual foi o seu mais? Então, gelo eu nunca tive coragem. Eu sempre tive muito receio do gelo por causa das quinas. É. Inclusive, eu presenciei o Lourenço, né, ter uma lesão gigantesca fazendo o quebramento de gelo. E eu nunca tive vontade mesmo e nem tive coragem. Mas eu já cheguei a quebrar 7 tacos de beisebol. E a coisa mais dura que eu já quebrei foi uma enrascada que me colocaram no Rio Grande do Sul e me fizeram quebrar cabo de machado. Nossa, Depois nossa. eu te conto, não, depois eu conto pro senhor. Então, depois durante a conversa aí, o senhor me pergunta, eu conto pro senhor como foi essa história aí. Deus me E livre. o gelo tem o gelo tem uma coisa assim que parece que é fácil porque geralmente a pessoa bate e quebra, né? Dificilmente você pode falhar no gelo também. Né? É que aquilo que eu falei, o arco de fogo, que o meu aluno ficou enroscado no pescoço e no pé, ele pulou só no bambolê e quebrou o pé mesmo, o pé virou para trás. E então, algumas coisas você pode bater que não tem problema. Por exemplo, a tábua. A tábua já é um pouquinho mais perigosa também. Se você não quebra, você pode quebrar a mão. Exatamente. Mas a telha, creio que seja o objeto mais simples de quebrar, porque, vamos supor, você coloca 10 telhas e você quebrar 9, não tem problema nenhum. Se você quebrar uma, não tem problema, porque ela bate ali, acabou sua força e não passa. Agora, o gelo, se você não bate, volta para você. A pedra, por exemplo, né? A pedra também, né? Se você O não tem. Leandro, o antigo presidente da Toshinkai, ele fazia um quebramento de pedra, era muito bonito de se ver, ele fazia muito bem feito. É outra coisa também que eu nunca tentei, de verdade nunca tentei. Eu já quebrei bloco de concreto, telha, tijolo, tábua, taco de beisebol, bater objeto no corpo para quebrar, né, Sim, sarrafo já de fiz. madeira, tudo isso eu É. já fiz. Agora, pedra eu nunca fiz e gelo eu nunca tive coragem. Mas pedra o Leandro fazia, era muito bonito de ver mesmo da forma como ele fazia. A pedra, eu já vi muita gente quebrando e vi muita gente enganando, né? Você Aquela sabe, levantadinha básica, né? levantadinha básica. Essa daí é porque eu creio que isso aí eu não considero essa quebra, entendeu? Com certeza. Porque isso aí isso aí não é uma forma correta de E fazer. tem algumas histórias também, né? Tem algumas histórias, assim. Eu presenciei algumas coisas muito engraçadas, assim, de pseudos. Não era pseudo mestre, não vou falar isso, mas é um pseudo Tameshiwari. Precisa estar mexendo. Ele tentava chutar a barra de gelo para a barra de gelo, sem ninguém estar segurando, para a barra de gelo cair no chão e quebrar. Só que a barra de gelo não quebrava. Não quebrava. Então, essa mesma pessoa chutou acho que umas 4 ou 5 vezes, a barra de gelo caía e não quebrava. Daí ele pegou e desistiu. E ele também tentou quebrar no mesmo dia, se eu não estou enganado, ou um dia depois, ou foi um outro evento, mas foi exatamente a mesma pessoa. Tentou quebrar a pedra e também não conseguiu, não. Eu Complicado. já vi, por exemplo, eu já vi o Sensei na casa quebrar pedra com um Seiken. Uau. E a pedra quebrou, mas fez um corte no Seiken dele, mas foi coisa feia, foi coisa É, muito feia, sabe? Agora, com o chutou, chutou muita existe gente, aquela. né? Eu só, O chutou é pessoalmente macio. eu só vi chutou. Pessoalmente eu só vi chutou. Ah, Agora já vi. eu sei que o Shihanakaza ele fazia com sei quem, eu sei disso, que eu vi muitos relatos assim, dos mais antigos, né? Não que o senhor é mais antigo, tá? Só para eu vi bastante relatos de pessoas mais velhas que eu falando e de outras pessoas também, mas aí mais assim gringo mesmo, né? Mas é assim, eu vejo que o Tameshuari é uma arte à parte da arte marcial. Na minha Sim. opinião, é uma coisa muito à parte que hoje quase não se vê, até porque existe um detrimento aí da luta. Qualquer tipo de apresentação que o senhor faça hoje, as lutas esportivas vêm meio que te criticar, né?
Então critica o calejamento, critica o Tameshiwari, critica o treinamento básico. Então, assim, o meio esportivo perdeu a essência marcial, sabe? Então, poucas pessoas ainda levam essa essência marcial. Eu acho que somente nós mesmos, viu Xanda? Assim, da nossa geração, da uma ou duas gerações para frente, agora essa geração de hoje só quer saber do esportivo mesmo. Mas, Mauro, é uma coisa assim que não sei se você pensa igual eu, mas eu já vi muita gente criticar o Tameshuari e o Kata. E esses dois pensamentos de crítica, o que eles falaram para mim, eu logo percebi que eles não entendem nada disso. Exatamente. Então, por exemplo, eu estando no kickboxing, o pessoal da arbitragem lá, a gente ficava conversando alguma coisa e tal. Ah, o catar, porque para que serve o catar? Não serve para nada, depois você mexe para cá, mexe para lá. Depois... Então, são pessoas que não entendem o que estão falando. E a questão do Tameshuari também a madeira não te soca, não sei o quê, não sei o quê. Não sei... Então, se você for analisar dessa forma, eu acho assim que quando uma pessoa critica sem saber o que faz, ou critica porque não consegue fazer, né? É mais ou menos eu criticar um cara tocando violão, eu não sei tocar, entendeu? Então não posso criticar ele, né? Por que ele faz, por que não faz, o que acontece. Agora, que nem eu, por exemplo, eu posso criticar um Tameshuari porque eu entendo de Tameshuari. Eu passei muito fazendo Tameshuari. Aliás, quando eu montei minha primeira academia, eu já tive um monte de alunos porque já me conheciam do Tameshuari, das demonstrações que a gente fazia. O Sérgio Narita, não sei se você conheceu ele pessoalmente. Chegou a conhecer o Sérgio Narita pessoalmente ou não? Não, pessoalmente não. Ele era um showman, entendeu? Ele fazia Tameshuari, não tinha essa coisa de nada falso, não, era coisa séria mesmo, né? E uma vez, algumas coisas de particularidade, uma vez nós fomos comprar gelo em Ribeirão Pires. E aí o cara lá, o dono da fábrica de gelo, falou assim para mim, esse gelo eu duvido que alguém quebre. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, dependendo da quantidade de sal que você coloca na água para gelar, não na água do gelo, sabe? O gelo é água pura. Só que você, não sei se você já foi em alguma fábrica de gelo, de barra, é o mesmo sistema que existe no Polo Norte, no Polo Sul, né? A água é salgada, então ela fica muito mais baixa o poder de como é que chama? Meu Deus, fugiu minha palavra. Fugiu a palavra. Para virar gelo, solidificação, né? Solidificação. Ela não é 0 graus, ela é bem abaixo, né? Então, conclusão: dependendo da quantidade de sal que você coloca, o gelo pode ficar duro ou mole. Se o gelo é duro, ele quebra com mais facilidade. Se o gelo é mole, Se o gelo é mole, elasticidade. ele tem maleabilidade. Entendeu? Até eu estou aqui com uma apostila que eu fiz de Tameshuari, né? Oh, que legal. Mas isso aqui eu fiz faz 12 anos. Ah, Chihan, eu queria aproveitar aqui acabei me esquecendo de uma coisa. O senhor me mandou o livro do senhor, eu queria agradecer imensamente. Eu li, adorei o livro, de verdade. Eu queria agradecer aqui em público aqui, né? A gente acabou não conversando mais, eu na correria minha aqui também. Perdão por não ter agradecido antes. Muito obrigado mesmo pelo seu livro, tá? De verdade Poxa, mesmo. Vindo de você, assim, que gostou, eu fico muito envaidecido, porque você é uma pessoa que conhece muito de arte marcial, né? Poxa, obrigado. Fico muito feliz. E tem uma notícia boa disso daí, né? O Shihan César ele tá junto comigo agora, nós somos em 6 mestres, né? E uma das ideias que eles estão tendo é usar esse livro como referência Olha, muito básica, bom, parabéns. Né? Parabéns. Obrigado. E aí o que eles pretendem fazer? Traduzir esse livro para o inglês e fazer e-book. Que legal, muito bom, perfeito. Né?
Então, já estou muito contente com isso daí. Muito bom. Então, essa apostila aqui, eu fiz, acho que foi em 2008. Eu não tenho, é engraçado que eu não tenho a data aqui. Eu tinha o computador aí ia fazendo, né? E uma vez o Jean Pedro Pino veio para o Brasil e eu fui lá e me convidaram para ir fazer uma apresentação com ele. Falei, bom, o que eu vou fazer? Aí eu fiz um curso de Tamechuari para ele, levei essa apostila. Ele ficou assim, muito contente. Ficou muito contente. Então, a gente estava falando sobre o gelo duro e o gelo mole, né? E justamente isso aí ela como é que chama aqui? É sobre a... Como é que chama aqui? Deixa eu ver aqui, vou falar a palavra mais técnica. É sobre a natureza, né, do material. Se ele é mais elástico ou não, né? Sim. E sei que o cara mandou o gelo lá para a gente fazer a demonstração e foi o Sensei na casa que foi quebrar. Não conseguiu quebrar. Caramba. Não conseguiu quebrar. Porque tem diferença bastante mesmo, isso daí. Né? Tem muita diferença mesmo. Então, isso pode explicar muita coisa. Pode explicar muita coisa. Isso Maurício pode explicar muita coisa. O Adriana Moraes, Maurício Cesário está assistindo a gente, Cristiane Andrade também. Tem muita diferença. Como também a tábua, né? A tábua você não tem... Claro. Não sabe se aquela tábua tá boa ou não tá boa, né? Você pega aquela tábua meio verde, que ela tem uma elasticidade muito boa, você bate e ela verga, não quebra. Não quebra de jeito nenhum. Quanto mais seca ela tiver, vai ser mais fácil de quebrar. Sim. Vai depender muito de algum nó que ela vai ter também ou não ali no meio da fibra dela e também da qualidade da madeira, né? Sim. Outra coisa é telha velha, né? Telha nova quebra com mais facilidade. Telha a maior velha vergonha que eu passei na minha vida foi com telha, no Tamechuari. Você pega uma telha que está 50 anos lá no telhado, já sofreu tudo na vida, né? Calor, frio, chuva de pedra, granizo, né? Aí você vai quebrar ela, é complicado. Então, Chihan, logo quando eu entrei para Toshinkai, né, eu comecei a dar aula na cidade, e aí eu comecei a treinar muito, mas muito. Eu respirava, era 110% do meu dia, era respirando treinamento, né? E aí eu comecei a ganhar alguns campeonatos, eu comecei a ficar famoso na cidade, eu aparecia no jornal toda semana, então, uma cidade pequena, né? Aí um dia eu falei, vamos fazer uma apresentação na cidade, né? E tinha uma feira de artesanato, e lotado, um domingo lotado de gente. Aí eu falei, vou fazer um quebramento de telha com fogo. Aí preparamos tudo, né? Falei, ó, no chute eu vou quebrar um taco de beisebol e na mão eu vou quebrar a telha. Bom, beleza. Aí eu falei com um aluno meu assim, ó, vai buscar gasolina, por favor. Ele trouxe álcool. Meu Deus. E ele não me falou nada. Quando ele chegou, já tinha começado a apresentação, tudo, e todo mundo falando. Eu fiz o quebramento de sarrafo no corpo, né? Aí fui pro taco de beisebol e falei, vou terminar com fogo, né? Na hora que jogou assim, fez um foguinho dessa altura, assim, ó. Não pegou fogo, porque era álcool. E eu olhei para ele e falei, isso aqui é álcool? Ele falou, não, eu comprei álcool, eu achei que era qualquer um, eu peguei o mais barato, mas não acendia, não pegava fogo. E além de tudo, o álcool, ele é mais perigoso, né? Mas porque se pegar, você né? não vê. É por isso que falam muito do álcool o álcool gel. Surgiu o álcool gel no mercado muito por causa disso, né? Infelizmente, aconteceu um caso aqui com a gente. Não eram meus amigos, mas eram amigos da Rosângela, né? Que a Rosângela eram alunos dela, inclusive, né? Ex-alunos, e foram num churrasco e houve um problema qualquer lá e alguém jogou álcool na churrasqueira e o rapaz morreu, entendeu? Caramba! Morreu. Até fui no enterro e tal. Porque o perigo do álcool é o seguinte, como você falou, o fogo está baixinho, não está?
Aí a pessoa vai e joga mais. Não tá baixinho. Você não vê o fogo, mas... Não, eu via porque estava escuro, já era noite, então dava para ver. Dava para ver. Então eu sei que estava baixinho. E aquelas telhas muito secas, né? Então ia muito rápido, não pegava. Então a gente viu mesmo e realmente não pegou. Ficou um foguinho assim, horrível. E mas é um perigo. Mas as pessoas jogam lá, vem aquela explosão, né? O caso da espiriteira, né? Você conhece o nome como espiriteira? Aquela coisinha, vamos supor, você pega uma lata de peixe, de sardinha, abre ela, coloca álcool dentro, você esquenta a marmita com a espiriteira, chama, porque você põe álcool. Aquilo é um perigo danado, porque você pensa que não pegou fogo, né? Você quase não vê o fogo. Mas ele tem um poder enorme de calorífico, né? E você falou sobre apagar a luz, né? Essa foi uma outra coisa que aconteceu comigo, né? Eu fui fazer uma demonstração aqui no Valparaíso, aqui em Santo André, e quando ele tocou fogo no arco para pular Rachid Tobel Cogueri, eu estou lá preparando para correr, do nada acabou a luz. Uma das pessoas teve a ideia de não me falar nada, apagar a luz de propósito. Aí ficou aquele fogão bonito, mas espera aí, por onde eu me oriento? Então, eu creio que eu não acredito em sorte, mas olha, eu vou falar para você, são coisas que eu poderia ter me machucado seriamente ali, né? Certo? É complicado. Deixa eu ver aqui, mais outra. Alguém está perguntando para mim, né? O que é necessário para colocar o Tameshuari nos eventos AKCB? Não, uma coisa que é necessário para colocar o Tameshuari na AKCB é uma união maior dos professores, porque nós vamos ter que custear isso daí, entendeu? Então, todo mundo quer quebrar, mas ninguém quer custear, né? Então, importante isso aí, né? Entre os professores aí, os alunos que quiserem participar, né? Vão ter que achar uma forma de fazer um caixa aí para comprar a madeira direitinho, tal, estipulado. E tem como fazer curso de Tameshuari? Tem, eu mesmo faço curso de Tameshuari, eu tenho até apostila com isso, tá? E outra coisa que está acontecendo hoje também, por exemplo, na nossa época a gente quebrava com pinho, né? Tábua de pinho. Hoje tem pinos, que é muito mais fácil de quebrar. São duas coisas que têm um nome meio parecido, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exato. Nossa, você pegava aquelas tábuas de pinho que estava lá na academia lá há uns 10 anos, né? E depois ia quebrar. Meu Deus. O pior que o Shihan tinha umas tábuas que era só para fazer exame de faixa preta, né? Meu amigo, essas tábuas aí... Você podia falar assim, olha, colocou quantas? 3? Imagina que é 4, então. Porque pelo menos é uma tábua... vale por uma tábua a mais, né? Se o cara batesse para quebrar 3, ele não quebrava, não, né? Gilberto, Shihan, o senhor lembra do Sensei Hirosato? Então, Hirosato foi o seguinte, não sei se você conheceu, Mauro, mas o professor de Suzano, né? Ele foi quebrar com a canela barras de gelo. Aí o que acontece com a barra de gelo? Você deixa lá e fica lá fazendo uma ceninha para quebrar, né? Fica lá tal. E aquilo, a água vai pingando no chão. No que ele foi bater, ele deu uma escorregadinha. E a canela dele bateu na quina do gelo. Entendeu? Em vez de bater Sim. Né, no comprimento, largura e altura, né? Ele quebrou na quina. E na quina, a perna dele virou ao contrário. É o que aconteceu com o Lourenço, que eu falei, né? O Lourenço lá antigo. Ele foi fazer o quebramento e pegou na quina. Mas exato. Abriu a canela dele de tal forma, mas abriu assim, virou uma massa assim foi uma das coisas mais feias que eu vi assim de perna. Se a gente for ver, o próprio Kancho Ademir, nas últimas apresentações que eu vi, ele começou a usar uma caneleira para proteção, né, na hora de quebrar o gelo, né? Para proteção. Mas o Ademir, não sei se você sabe, mas o Ademir teve erisipela, né? Então, exatamente. Ele começou a usar aquela proteçãozinha na canela
Não estou falando que ele estava roubando, não, muito pelo contrário, a vida inteira ele fez maravilhosamente bem. É que ele fez mesmo para se proteger, porque ele teve um problema mesmo. Eu tive uma lesão muito grande na minha canela, que foi por esse motivo que eu parei de lutar muito rápido, diga-se de passagem. Eu parei de lutar em 2008. Eu conseguia lutar mais tempo, só que eu tive uma lesão na minha canela direita que eu tive que parar mesmo. Mas quando você coloca a caneleira, você dificulta, né? Porque ela fica macia e ela dificulta na abertura. A mesma coisa quando você coloca a toalha para fazer quebramento, aquilo ali pode dificulta um pouco, fica um pouco mais macio, né? Então, porque espalha o ponto de impacto, espalha, né? Ele expande. Sim. O Ademir, quando em 1984, se eu não me engano, ele veio na inauguração da minha academia em Santo André, e aí ele quebrou taco de beisebol com a canela. E ele falava, né, naquela época ele já tinha erisipela, quer dizer, quem tem erisipela é o seguinte, né? Ele é um o que é uma bactéria? Não sei. Que ele é oportunista, né? Ele entra, quando você está machucado, ele entra ali, né? Eu acredito que é uma bactéria, sim. Eu acredito que é uma bactéria, sim. O meu foi realmente uma infecção. O meu foi uma infecção que hoje eu encosto, assim, eu sinto muita dor se eu bater. Sinto muita dor mesmo. Tanto que eu não chuto mais com a perna direita. Deixa eu só falar um negocinho aqui. O mestre Servílio de Oliveira está agradecendo, né? Então a gente falou sobre o evento que vai ter hoje na ESPN, né? Com dele lá. Deixa eu até falar de novo aqui. Que vai ser entre 23 e 24 horas, né? Que vai ser a reportagem na ESPN Sport Center, né? Então, vamos lá, pessoal, vamos prestigiar aí o mestre Servílio de Oliveira, gente boníssima daqui de Santo André, inclusive, né? Não, gente boníssima, e a história do boxe passa por ele, indiscutível. A história do boxe brasileiro passa por ele, pô. Aliás, o que é bom do esporte, né? As amizades que a gente tem, né, Mauro? Pois é. Puxa, falar para você. Então, o Servílio, eu mandei um livro para ele, o meu, né? E aí ele mandou de volta um outro livro sobre o mestre Carolo. Não sei se você chegou a ler já. Sim. Me deu um livro de presente. Não li, mas eu já ouvi falar muito do mestre Carolo. Exatamente, o livro sobre a vida dele. Eu não estou com ele agora, não vou nem falar mais nada, porque senão eu vou falar besteira aqui. Mas é uma autora, né, que escreveu sobre o mestre Carolo. Elisete Santos Lima está assistindo a gente, lá de Ribeirão Pires. Tudo bem, Elisete? Como é que tá? Então, sobre Tameshuari, é uma coisa assim muito legal, né? Que a gente se for fazer mesmo direitinho, tem muito risco, né? É muito arriscado. E olha, o próprio, olha, quando você bate, por que não quebra a mão, né? Se alguém não, alguém pode pensar, o que acontece que você bate e não quebra a mão? Se a resistência do material que você tem na mão é inferior à resistência do material, por exemplo, de uma tábua, de um gelo, qualquer coisa assim. O que acontece é o seguinte: nós temos as leis da física que não tem como fugir. E a lei que você, toda vez que você bate em alguma coisa, aquela coisa volta para você da mesma intensidade, é que, assim, se você bater numa tábua, por exemplo, que aguenta aí, vamos falar numa unidade, aguenta 100, você bater 90, você vai receber todo aquele impacto de volta. Mas se você bater 110, você rompe ela e ela não volta para você, porque ela rompeu. É o que acontece, por exemplo, com capacete, né? Quem tem capacete sabe disso, quem anda de moto sabe que quando você leva um tombo, o capacete vai quebrar. E ele quebra justamente que toda a energia vai para quebrar o capacete e acaba não atingindo a sua cabeça, né? Se o capacete fosse de aço, por exemplo, toda vez que você leva um tombo com um capacete de aço, toda aquela pancada vai para sua cabeça. Quer dizer, é a mesma coisa que não tivesse o capacete, né? Com certeza. Todo produto de proteção que é feito, é a mesma coisa, a gente fala assim,
quando vai lutar quando o iniciante, vamos dizer assim, o iniciante vai lutar, coloca capacete. Por quê? Na verdade, o capacete ele não vai proteger a força do impacto, mas ele vai espalhar a área de impacto. Na verdade é isso. Então não vai ter um ponto, um único ponto. São vários pontos que vão levar aquele golpe, a força vai ser a mesma. Porém, não vai ser somente um ponto de impacto. Ele vai espalhar, né? E, por exemplo, no caso do Tameshuari, normalmente o Tameshuari existe um objeto parado e vai, por exemplo, a sua mão, ou seu pé, o cotovelo, vai de encontro em uma velocidade muito grande e geralmente o ponto de impacto é muito menor do que o local onde do que o objeto, o ponto de impacto. Então aquela parte que se rompe. Então a partir daquele momento que se rompeu aquela parte, o restante continua, né? Até tem alguns vídeos, por exemplo, de Tameshuari de gelo, né, do Japão. E aí você passa ele em câmera lenta, pelo fato das barras de gelo serem diferentes, você vê que uma barra vai batendo na outra e vai abrindo. Muita gente fala, uma barra quebrou a outra. Sim, mas devido ao impacto na primeira. Se a força do impacto não for o suficiente para quebrar ali 10 barras de gelo, não vai quebrar. Vai quebrar uma, vai quebrar duas, vai quebrar três. Depende muito da força do impacto também. Inclusive, a tábua, do jeito que ela é colocada, por exemplo, você põe 3 tábuas para quebrar, uma em cima da outra, ela age como se fosse uma tábua daquela grossura, certo? Exatamente. Porque não tem espaço entre elas. Eu fiz uma vez, eu quebrei 10 tábuas no campeonato aqui no Pedro de Antônia. Só que eu coloquei uma madeirinha entre uma e outra. Então, aí sim, você quebrou 10 tábuas, uma por uma, né? Porque uma vai passando energia para a outra. Agora, por exemplo, se eu quebrava 3 tábuas encostadas, eu pude quebrar 10 com a madeirinha do lado, né? Porque ela tem uma dilatação e essa dilatação vai quebrando as outras, né? Certo? Agora, quando você coloca uma tábua em cima da outra, 3 tábuas, ela fica compacta, né? É como se fosse uma tábua de... Uma vez eu lutei um campeonato da Sedo Kaikan em Osaka, né? Aí, acho que nas oitavas de final, daí tinha o Tameshuari, né? Só que eu já tava completamente destruído, mas completamente destruído. Eu não aguentava mais nada, assim. Eu tava acabado, né? Aí eu olhei assim pro. aquela coisa, né? Ó, quanto que ele vai pôr? Se ele colocar, eu coloco também pra ver o que vai dar, né? Aí o japonês colocou acho que 10 tábuas pra quebrar, acho que em Rigi. Eu olhei assim, peguei e fiz assim, cabeça, fez assim, ó, 2. Eu não tava aguentando. Eu não tava aguentando impossível. Mais. Deus me livre. Falei, meu, naquela situação, oitavas de final, era, sei lá, 180 atletas, tinha 16. Tinha feito, sei lá, 5 lutas já, 4 lutas, 5 lutas. Era muita gente, era muita gente. Aí tinha mais 4 lutas, pelo menos, porque era oitavas de final. Aí o cara vai colocar 10 tábuas, 8 tábuas, não sei. Eu falei, Deus me livre. Né? Deixa ele passar. Deixa ele passar. Aí é que eu falo para você que é uma estratégia. Por exemplo, eu vou lutar com você. E eu falo assim, caramba, o máximo que eu consigo com o Mauro é empatar com ele. Então eu vou lutar para empatar com ele. Bom, mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 4, 5 tábuas, porque se eu empatar com ele e o próximo critério de desempate né? Eu tenho que ganhar dele na tábua, certo? Agora, você comigo, por exemplo, você fala assim, bom, o máximo que pode acontecer é ele empatar comigo. Com certeza, provavelmente eu vou ganhar. No meu caso, não chegaria no Tameshuari, porque eu era mais pesado que ele, eu já ia perder no peso para ele se empatasse. O critério de peso era antes. O primeiro critério era peso, depois a Tameshuari era a última opção mesmo. Então, tanto que a maioria dos 16 em diante colocava 2, 3, porque ninguém nem estava mais dando bola. Só esse eu acho que ele pensou que eu ia colocar muito. Eu sempre fui grande, ele quebrou? Né? Ele conseguiu quebrar?
Ah, eu sei que eu olhei pra minha, acho que eu quebrei a minha, não olhei não. Não sei se ele quebrou tudo não, Xan, não vou lembrar. Mas Então, faz tempo, mas né, Xan? Acho que eu tô falando de 2003, 2002, Então, algo mas, assim, Xan. Não... mas o que eu falo para você é o seguinte: você tem que usar uma estratégia da seguinte forma. Se você sabe que vai perder no peso e não vai nem chegar na tábua, por que você vai se arriscar a quebrar um cotovelo, quebrar um sei quem, Ah, é ou quebrar simples. um calcanhar? Hã? Quando eu lutei contra o Kyusuke Alexei na Seiwakai, antes teve É, quebra de tábua. Ah, eu ia quebrar tábua pra quê? é, Naquela época eu não tinha condições nenhuma de ganhar dele, eu sabia. O máximo que eu aham, conseguiria era empatar. O cara era muito. O senhor lembra, ele era muito bom. Ele era sim. muito bom, mas muito bom. Mas aí, Ainda quanto assim, mais inteiro você for lutar com ele, mais chance você vai ter. mas E se você. com a chave que o Ademir colocava pra mim, o senhor acha que eu chegava inteiro contra alguém? Fala pra mim. Fala pra mim. É. Shihan, Então, mas a minha primeira luta na história na Seiwakai, eu tinha 4 meses de Toshinkai, já foi contra o Alexandre da Costa. Primeira luta minha, eu nunca tinha subido num ringue na minha vida, já foi contra o Alexandre da Costa. Desde o primeiro dia eu já sabia que eu ia pegar a bucha lá quando eu. eu me lembro muito, mas foi Pedro Ferreira está assistindo a gente também. Boa noite, Pedro. Então, eu me lembro muito daquela vez que nós fizemos a sua luta aqui em Santo André, lembra? A minha. Você. A minha. Voltou? A minha Tá bom, tinha falhado tudo aqui. Voltou? Então tá né? bom. O meu Tá. apagou tudo aqui. Você se lembra da luta que nós fizemos aqui em Santo André? Você e o Henrico? Henrico e Lembro, o lembro. Vitor e o Marcelo? Marcelinho. Lembro. Isso. Sem a parte de cima do dog, né? Isso. Isso. Cada mão a chigueira na costela que ficava aquele vergão assim. Mas então, né, Shinhan, era um negócio assim que hoje eu olho pra trás e falo, caramba, cada doideira que eu fiz, meu. Cada doideira, assim, ó. Eu deixava os caras me bater. Lembra o jeito que eu lutava. Eu não ficava me movimentando. Eu não ficava. Eu recebia o golpe para poder bater de encontro. Então eu Não, para levava o mim, golpe para bater. Então, tipo, para mim para era um mim, negócio absurdo. não, para mim era mais absurdo ainda porque na minha época, eu com 70 quilos, eu lutava com 90, É, 95, então eu não podia nem pensar em levar uma pancada. né, então. Então eu lutava muito em Kokutsudachi, né? Quer dizer, você levar uma pancada já dá uma caidinha para trás que era para amortecer a pancada. Quando eu via vocês levando aquelas pancadas, eu falei assim, meu Deus, como é que esses caras aguentam? Porque é, eu, pelo corpo que eu tinha, lutando sem categoria de peso, que era absoluto, tudo era absoluto, não podia nem pensar em levar uma pancada dessa. Então, aí quando eu Mas via então, vocês Shinhan, trocando pancada daquele jeito, para mim era tudo uma questão de falar, nossa, mãe, isso no aí. meu caso específico, eu tive que preparar o meu corpo de tal forma. Por quê? Se eu quisesse treinar mesmo, eu teria que ir para Guararema. Eu morava em Cosmópolis, era 180 quilômetros. Eu não tinha É, condições. Então, eu tinha que preparar o meu corpo o máximo possível para receber os golpes. Eu era mais pesado, sempre fui mais pesado. Então, eu não tinha como. Eu não me movimentava. Então, eu montava meu treino, eu puxava meu treino, era tudo eu. Então, lá, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu ia lá em Guararema fazer um treino. Né? Então, tipo, eu, na verdade, quando comecei a estudar realmente o que era treinar de verdade o karatê, porque eu falo, não tenho nada contra ele, quem tem contra mim é ele, meu antigo professor, mas ele me ensinou eu precisava demais. Eu falo isso para todo mundo. Eu precisava demais. O que ele ensinava lá para mim era muito pouco. Eu buscava mais. E quando eu encontrei, eu falei, meu, eu preciso. Eu tô não um ninho de cobra, mas um ninho de leões ali, meu. Seiwakai, Kyokushin, são os estilos mais fortes do mundo. Eu vou ter que, né? Então eu tentei preparar o meu corpo de tal forma que para mim era, sem brincadeira, levar golpe para mim era a mesma coisa de nada. Eu lutei em 2002. Eu lutei a final contra o Takada no Japão.
machuquei, eu tava com meu joelho bem machucado, aí eu fiquei no Japão, fiquei 40 dias, bem dizer, sem... Não, uma semana depois eu tava lutando um outro evento, aí o Oe, que vivia atrás do Luciano, era o Oe, né? Que vivia atrás querendo ganhar do Luciano de todo jeito, chutava É, muito bem a panturrilha, chutava muito bem na cabeça, é o Oe. Ele olhou para mim assim, bateu no meu peito, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim lutar, porque eu tava com o kimono na mão, né? Ele, mas você lutou uma semana? Eu falei, eu vim lutar. Então, assim, eu me recuperava muito rápido também. Só que hoje eu sofro com isso, tá? Hoje eu sofro. Hoje eu sofro bastante. Sofro bastante, porque eu tenho dores no corpo assim que às vezes eu falo, meu, por quê? Aí eu volto lá atrás e eu lembro o porquê, eu sei o porquê. Né? Mas eu tinha que sim. preparar meu corpo. Então, o lance do Tameshiwari, para mim, era algo importante. Por quê? Porque eu treinava o meu corpo de tal forma que eu tinha que estar preparado para quebrar qualquer coisa, sabe? Mas Mauro, eu sempre pensei assim: a gente via os campeonatos da Kyokushin que eram de 3 dias. E qual era a vantagem de um cara que, com o meu corpo lutar um campeonato desse? A vantagem é que eu levava poucas pancadas, então no Sim, outro dia eu tava bem. No caso, uma pessoa mais pesada que nem você, leva muita pancada. exato. Leva muita pancada. E chega no final, acaba não aguentando, entendeu? Então você vê que as pessoas que, geralmente, quem chega para a final, são aquelas pessoas que se movimentam mais, que levam menos pancada, porque, meu, trocar pancada um dia e depois no outro dia levar pancada no mesmo lugar é complicado, né, meu? Bem complicado, muito complicado, diga-se de passagem. Mas é essa que é a Exato. questão. O peso médio, nesse caso, leva vantagem em cima do pesado e em cima do leve. Porque ele é mais forte do que o leve e se movimenta muito mais do que o pesado. E tem uma força Sim, ali meio que se equipara, né? sim, sim, com certeza. É, e outra coisa, eu senti assim, por exemplo, que na primeira luta, você está inteiro, o cara quase não te acerta. Na segunda luta, já tem a dor da pancada, a musculatura já começa a endurecer, você começa a se movimentar menos, começa a levar mais pancada. Na terceira luta, se É. bobear, você já não consegue mais se movimentar. E aí você começa a levar pancada. E essa coisa de levar pancada é difícil, porque você vê, o próprio Ademir, quando fez as 100 lutas, o médico falou que se ele levasse mais uma pancada, ia estourar o baço dele. Entende? É por Então, isso que a preparação do corpo no karatê de contato é peso 2. Não é peso 1 como as outras coisas, é peso 2. A preparação do corpo é mais importante do que qualquer outra coisa, na minha opinião. e nesse campeonato agora que vai ter em dezembro, eu não pude falar nada porque a gente tem que seguir as regras do campeonato, né? Mas o comitê vai ser no sábado e o kata vai ser no domingo. Então, lá Muita gente. No Japão teve muito problema com relação a isso, sabia? O É, comitê antes do kata. e então, o certo seria o contrário: primeiro fazer o kata. No Japão teve problema por alguns motivos. De estar debilitado, estar machucado, não conseguir fazer a movimentação correta. E porque lá, não sei se todas as organizações, mas a entidade que a Toshinkai faz parte lá, teve que mudar para colocar o kata antes, por quê? Porque o visual também é importante. Né? Então, não sei se aqui é assim, mas a parte visual também é muito importante. Então, o atleta estava machucado, não conseguia fazer. Tem uma modalidade de kata lá que são 8 árbitros, 4 técnicos e 4 pessoas comuns, que vai ver a beleza do negócio, sabe? Então, tipo, muita gente lá não entende. Aí ele vai ver, e o técnico vai ver se tiver, por exemplo, um sangue ali escorrendo ali, ele vai perder ponto. E você não tem uma coisa que não tem muito sentido, Sim. né? Então, isso que eu vou ver se eu consigo, mas eu não vou ter força para isso. Acredito que não vou conseguir. Então, vai ser no Espera ver o sábado. resultado. Espera ver o resultado. No próximo faz a troca, porque tá muito em cima Sim, também, né, Xirra? É é complicado, né? difícil. É difícil. Não, É, principalmente para nós, né? É diferente. Nessa parte é muito diferente. O karatê de lógico. contato muito diferente, né? Porque você levar uma pancada na coxa, por exemplo, a sua perna não é mais a mesma no domingo.
Você não tem aquela mobilidade, né? Então vai ter muito problema. Mas com o tornozelo, então, nem se fala, Com né? certeza. E se você fizer o catar no sábado, praticamente a chance de você se machucar no catar é muito remota. Dificilmente, a não ser que você caia de mau jeito em alguma coisa. Então é muito difícil você se machucar fazendo catar. Que eu já vi acontecer, né? Faz uns 3 meses aí, eu vi o cara machucou o joelho fazendo catar. Mas é muito difícil. Apanhar do Bunkai, né, Jean? É verdade, é verdade. É verdade. Mas vamos ver lá, vamos ver o que acontece, né? Mas hoje o pessoal não está treinando muito para fazer o Tameshuari, né? A gente está falando sobre o Tameshuari. Então, né? Algumas pessoas, eu vejo elas defenderem muito que o calejamento vem devido ao treinamento, e não por você tá realizando o ato de calejamento mesmo. Isso que é tudo pelo treino e tal. É aquela coisa, né? É muito bom, mas tijolo não revida. Mas o saco de pancada também não revida e os caras usam para treinar. Então é a mesma coisa, sabe? Tipo, é que cada um vê de uma forma. O esportista vê de um jeito, o artista marcial vê de outro, né? Não, viu, mas essa coisa de calejamento, claro que tem que ter. O próprio treino tem que te dar um calejamento interno, principalmente, né? Então, posturas baixas, tipo Kibadachi, o próprio Zenkutsudachi dá um calejamento bom na sua perna, mas você tem que ter um calejamento de pele também, porque Então, na não hora dá que você bate. calejamento, dá fortalecimento, são coisas diferentes. Sim, Sabe? exatamente. Não, é que eu chamo de calejamento interno o fortalecimento que o exercício te Então, dá. na verdade, Jean, o que acontece? Não somente a pele, mas a musculatura precisa estar habituada a levar o golpe. Ela vai responder de forma diferente se ela estiver habituada. Mas sabe quem Muito mais fácil. também precisa se habituar a levar golpe? O seu Ah, próprio espírito, o seu espírito. Até na exatamente. defesa pessoal, eu sempre falo assim: nunca quebra o dedo de ninguém numa defesa pessoal, porque se você quebrar o dedo do cara, a dor já foi, meu amigo, o cara vai para cima de você com tudo, Ah, com o braço ah, quebrado, com o dedo quebrado. Então a ameaça faz ele sofrer. Torce, pega o dedo dele, leva para o contrário assim, faz ele gemer de dor, mas não quebra o dedo dele, porque se mas, quebrar. então, né? O senhor falou do espírito. Se nós formos parar para pensar, o calejamento, na minha opinião, nada mais é do que você estar acostumado a levar o golpe, estar Sim. habituado a sentir aquilo. Para mim é isso. É igual a musculação. Você vai lá, pega a barra para fazer um supino lá no outro dia, você não aguenta de dor. O seu músculo não está acostumado com aquilo. Você vai É. praticando, vai aumentando o peso, o seu corpo vai acostumando e você vai aumentando, o seu corpo vai acostumando. Pronto. Você se habitua a fazer aquele movimento. Vai chegar um momento que você vai colocar muito peso, vai fazer repetições e não vai mais sentir dor. Vai sentir o cansaço, a estafa muscular, mas não vai sentir dor. O calejamento é igual, né? Por exemplo, um atleta, entre aspas, porque para mim atleta e quem vai lutar é totalmente diferente, né? Mas vamos lá, o atleta, entre aspas, vai lutar. Só que na academia que ele treina, ele não faz comitê, não faz sparring. Na hora que ele subir no ringue, ele vai passar por situações que ele não passou na academia. Acabou, ele não vai conseguir lutar, porque ele não está acostumado com aquilo. Então a mente dele está totalmente destruída, está acabada, ele mentalmente está destruído, por quê? Porque ele nunca passou por aquela situação. Exatamente. E outra coisa, né? Os temas são bem diversos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa, o cara é muito bom de catar, faz aí um comitê 2-2 aí, mas combinado, né? Seria o Ipom Comitê, São Bom Comitê. Ele tem uma técnica superior, mas quando ele entra lá, que o cara faz alguma coisa fora do tempo dele, fora do tempo de resposta dele, ele já se vê apavorado. Ele não É. consegue fazer nada, né? Se vê apavorado. Por exemplo, ele está acostumado assim, bate aqui, o outro defende, o outro bate ali, então, só que aquela troca de golpes, né? Combinadas. Meu, quando a coisa não é combinada, foge tudo. O cérebro não consegue. E daí Então,
Um grande Aí o exemplo espírito dos também dias, abandona ele, né? 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 Um grande exemplo dos dias de hoje é o MMA. Lá no começo, quando teve o primeiro UFC, o que acontecia com todo mundo? O Royce Gracie se aproximava, agarrava e jogava para o chão. Ninguém estava acostumado a ir para o chão. Então, o espírito daquela pessoa não estava calejado naquela posição. Ele estava calejado em pé. Em pé ele estava calejado, ele aguentava. Quando foi para o chão, acabou. Então, foi um choque mundial que nos fez chegar até aqui hoje, até aqui onde estamos hoje, né? Mas uma coisa é eu querer levar você para o chão e eu sei o que eu vou fazer com você lá. Outra Lógico. coisa é eu cair no chão e alguém vai fazer. Agora, depois da reação que o outro tiver, eu vou tentar fazer alguma coisa. Até eu Não. elaborar aquilo, fica uma coisa diferente. Você, não sei se você já chegou a participar de algum campeonato de kata. Nós temos pelo menos duas formas de fazer campeonato de kata. Um é por nota, né? Você vai lá sozinho, você fala o kata que você vai fazer, sobe lá e executa o seu kata. Tranquilo, tranquilo. Tá? Só vai depender da sua performance. Agora, tem o campeonato que nem quando eu fui para o Japão, que a gente chama de Kiai Kata, né? O que acontece? Shiai Kata. O que acontece? Fica o árbitro como se fosse fazer uma luta. Fala, você e eu lá, nós dois, um do lado do outro, um vermelho e um branco, e o árbitro atrás. Manda você ficar em mokusô, você fecha o olho, aí ele fala o nome do kata e você abre e já começa a fazer o kata. Só que tem 15 kata para você fazer. Meu, eu vi, cara, quinto dan se esquecer do Pinha 5. Entendeu? Se ele fosse um faixa marrom, ele faria. Eu já Então, vi por faixa quê? preta fazer Taekwondo no It, num campeonato de kata, faixa preta. Até ele lembrar do kata, até ele lembrar Não, qual é o e kata, errou. Ele fez o kata da branca e errou. e é normal isso, hein? Não é uma coisa difícil, porque é um choque muito grande. É uma coisa assim que você tem pouco tempo para se lembrar e executar aquilo de uma forma natural, né? No caso da forma correta, né? Então é difícil mesmo. Aí no caso do MMA, do tempo do Gracie, ele estava muito preparado para aquilo. E as outras pessoas estavam entrando meio que para. Então, mas é por isso que eu falei do calejamento mental, de ele estar Sim, preparado, acostumado com aquilo. Quando ele viu que ele não tinha o que fazer, acabou. sim. Né? Poderia até ter capacidade para fazer, mas o raciocínio a velocidade do Mas raciocínio não não acompanhava a não tinha necessidade capacidade de mesmo. executar a técnica. Ó, o único ali, por exemplo, falando do UFC 1, era o Ken Shamrock, que se dizia vir do shoot fighting, que era uma briga de rua lá, com regras lá que eles tinham, e tinha luta de solo, até porque eles lutavam lá o Pancrase no Japão, e mesmo assim ele não conseguiu fazer nada. Né? Realmente eles não tinham noção do que era lutar no chão, igual o brasileiro tinha nessa época. Né? Não, nem o brasileiro tinha, na verdade, né? Só quem praticava jiu-jitsu, só no Rio de Janeiro mesmo nessa época. Existe uma grande diferença entre se ele me derrubar, eu faço isso, e entre eu vou fazer de tudo para derrubar ele para fazer isso. Então, para mim é muito claro, sabe o quê? Por exemplo, 2000 e... Eu vou falar do mais recente aí. 2014 para cá, teve um movimento muito forte relacionado ao Muay Thai. Começaram a vir treinadores da Tailândia para dar muitos seminários no Brasil. Muitos treinadores do Brasil começaram a ir para a Tailândia para se preparar, para treinar. Muitos lutadores do Brasil passaram a ir para a Tailândia. Isso eu estou falando, lógico que antes também foram, tá? Lógico que antes também foram. O que aconteceu é que hoje temos lutadores brasileiros que moram na Tailândia e treinam lá e são top, lutando pau a pau com o tailandês, aí disputando o cinturão. E estão no circuito. Né? É um número ainda pequeno? É, mas é gigantesco se comparado a alguns anos atrás. Né? Então, o brasileiro se preparou para lutar o Muay Thai, dando esse exemplo, né? Coisa que, por exemplo, o Karateka não fez, na minha opinião. O Karateka ficou preso muito a algumas coisas, até por poder mesmo, não tenho receio de falar disso, não. Os dirigentes, a grande maioria dos dirigentes,
só queriam saber de poder, de dinheiro, e não foram atrás de fazer uma evolução do esporte, da modalidade, e aí o Karatê ficou para trás. Porque o Karatê teve um período de ouro no Brasil. Um período de ouro que absurdamente era talvez a modalidade mais praticada no Brasil. A modalidade marcial, a luta. Né? E hoje não é Mas mais. você não acha que houve uma divisão? Tipo assim, uma divisão. Existe aquele atleta que tentou levar a técnica e aquele atleta que se dedicou a lutar. Entende? Então, eu acho que houve uma divisão aí. Por exemplo, aquele atleta que é só para lutar, ele não fazia mais Kihon, não fazia mais Idogeiko, não fazia mais o kata, e aí ficou assim como... Porque, principalmente no karatê de contato, mano, a postura é muito diferente. Não é igual o karatê tradicional, que você faz Kihon, kata e Dogeiko, tudo igual. E kumite, tudo igual, é tudo na mesma base. Então, é complicado a gente falar algumas coisas. Eu vou ser bem sincero com o senhor, tá? Mas como eu nunca tive papo na língua, né? A gente fala e a gente vê o que acontece depois. O brasileiro, principalmente o brasileiro, mas o estrangeiro no geral, tem uma ideia muito errada do que é o karatê no Japão. Aqui, ainda hoje, 2022, aí chegando em 2022, se reproduz exatamente o que se fazia na década de 90. É tudo igual. Só que no Japão não é assim. No Japão não é assim. Assim como também, falando da Tailândia, lá na Tailândia, não é todo dia parador, como todo mundo fala. É diferente. Não é só treino de competição, não é assim só. Existe um outro tipo de processo lá. É que a pessoa chega lá e é um momento, vamos dizer assim, no Japão é um momento festivo, porque está acontecendo um campeonato, está acontecendo alguma coisa, então tudo gira em torno daquilo. Né? Vou dar um exemplo. No Japão, existem faixa preta, terceiro dan, quarto dan, quinto dan, de kata, que nunca subiram num tatame para lutar. Nunca fizeram um comitê. Só que essas pessoas treinam em turmas diferentes. Existem turmas específicas para aquilo. Existem turmas específicas somente para Edogeiko. Existem turmas específicas somente para comitê. E num determinado momento, num momento festivo, junta-se todo mundo para praticar alguma coisa. Mas são coisas diferentes. Lá existe um processo de iniciação que no Brasil é diferente do que é feito, na minha cabeça, é muito diferente do que teria que ser. Nós não somos uma televisãozinha ligada reproduzindo tudo que acontece lá fora. E isso acontece no Muay Thai também. Copia e cola. Ah, o tailandês faz, eu também faço. Só que as pessoas só veem a casca, não vê profundamente. Né? Então, e o karatê é igualzinho. O karatê é igualzinho, meu opinião é igualzinho. Nós fazemos exatamente igual o que era feito na década de 90. Só que nós estamos em 2022 e nada ainda foi feito, por exemplo, numa iniciação. Uma iniciação, por exemplo, no karatê, para levar as crianças a entender o karatê de uma forma diferente. Não é só luta, não é só kata, não é só edogeiko. É formação, é criação, é cidadão. Sim, sim. Mas uma coisa que eu não vi no Japão, e eu treinei bem depois que todo mundo foi embora, né? Eu fiquei 20, 25 dias lá treinando. Aqui, por exemplo, o Shihanzobi sempre fez isso, né? Menos de 10 aulas, o que faz? Faz o aquecimento, todo mundo junto. Menos de 10 aulas vai à parte aprender Kihon. Fica 10 aulas aprendendo Kihon. Então, isso dá uma qualidade muito boa. Mas então, olha só. Menos de 10 aulas vai fazer Kihon, fica à parte. E quem garante que aqueles 10, vou dar um exemplo de 10 aí, que aqueles 10 alunos que começaram na primeira aula e estão na 10ª aula, quem garante que todos aprenderam igualmente e todos eles estão aptos para ir para a segunda fase? Entendeu? E tem um outro problema. A gente tem que Mas pensar aí tem outro problema. que o Japão é um país que crianças de 5 anos de idade colocam uma mochila de 10 quilos nas costas, pode estar nevando, que as meninas estão de sainha e meião até o joelho, os meninos estão de bermuda e meião até o joelho, indo para a escola. Não tem van que passa na porta de casa levar na escola particular. As crianças vão sozinhas para a escola. Com uma bolsa gigantesca, pesada,
indo para a escola. Lá é totalmente diferente, é cultural. Nós estamos num país culturalmente e totalmente diferente em costumes do Japão, da Tailândia, da Coreia. E isso foi tentado colocar no Brasil de uma forma assim, enfia a goela abaixo, porque é assim que tem que ser. Só que eu vou falar por experiência de ter vivido isso lá muitas vezes, de ter ido para o Japão 11 vezes. No Japão, eles não ensinam dessa forma como a gente ainda ensina aqui. Entendeu? Não, não Eu ensino. sei que É muita coisa é diferente. feita diferente de lá, eu sei que é. Mas ainda é muito pouco para aquilo que realmente deveria ser feito. Né? O crescimento, a evolução, o desenvolvimento vai muito além do que a gente somente numa aula de karatê ensinar apenas karatê. Você sabe uma coisa que eu vi no Japão e que no Brasil era totalmente o contrário. Por exemplo, no Japão, você treina o Karate Kyokushin, a criança treina o Karate Kyokushin, principalmente, vamos falar da criança, vai. Não é exigido dele uma perfeição. Ele vai e pratica. Tanto é que você vê faixas pretas de 10 anos de idade e ainda socando meio que errado ainda. E o que acontece? O que é exigido é o treinamento, mas não a qualidade do treinamento. Por quê? Eles agem como se fosse uma coisa natural. Por exemplo, você anda na rua, alguém exige que você dê o passo naquele comprimento, que você não rebole, que você não incline a cabeça para frente. Ninguém exige. Falam para você andar. E você anda para frente, para trás, de lado, conversando ou não conversando. Então, eles treinam karatê, lá, foi o que eu vi. A ideia que eu tive foi essa. Você treina karatê lá como se estivesse comendo, como se estivesse bebendo, tomando banho, andando na rua. Agora, depois de um certo tempo, eu acho que quando você tiver uma certa idade e você começa a competir, começa a ganhar, aí você vai ter uma qualidade de treinamento diferente. Então, certo? Mas você não precisa fazer o Kihon completo, direitinho, caprichado, tem que fazer com o cotovelo para baixo. Não tem esse tipo de coisa. E outra coisa também, vai fazer o kata, agora vai fazer um kata de faixa preta. O faixa azul está fazendo esse kata. Ele faz tudo de qualquer jeito, ninguém está exigindo perfeição dele, mas ele está fazendo aquilo lá, entendeu? Agora aqui não, aqui você começa a exigir tanta técnica, tanta perfeição na técnica, que o cara sai da academia sem saber nada, porque ele desiste, né? Porque ele sabe que não vai conseguir aquilo. Então, assim, o que eu vi no Japão foi isso. Eles treinam como se fosse uma necessidade de treinar, necessidade de se movimentar. então, E nisso vai passando tudo para ele, aos pouquinhos. isso que o senhor falou é uma coisa assim que. Bom, eu vou proporcionar a minha visão com relação a isso. Tá? Quantas pessoas tem um campeonato regional ali, não precisa ser nacional, estadual, nada não, um campeonato regional do Japão, de criança? Criança 2.000, 3.000, 4.000 atletas, não é? é o que Participantes, mais né? tem, né? Participantes, é o que mais tem. Só que daí, o que acontece? Daqui 10 anos, o senhor volta para o Japão, aquela criança que era faixinha preta, ou faixinha amarela, ou faixinha azul, tanto, ele ainda está treinando. Aí daqui 10 anos, 20 anos se passar, ele continua treinando. Qual é a diferença do Brasil? No Brasil, a criança, o pai fala assim: eu vou pôr meu filho no karatê porque meu filho é hiperativo. O professor dá disciplina para o meu filho. Só que daí o que acontece? O professor também, nós somos os errados de achar que nós somos os disciplinadores, que tem que exigir o movimento perfeito, pega no pé, vira assim e tal. O rendimento, ele só deve, não só pode, né? Só deve ser exigido no momento que se deve exigir o rendimento. Eu explico. Criança precisa ter rendimento? Não precisa. Criança tem Não, que ir para se divertir, para brincar, para desestressar. Não para a gente colocar mais obrigação na cabeça dela. Entenda, ela vai para a escolinha de futebol, tem 20 pais gritando no alambrado ali para ele marcar o gol. querendo que ele seja o Neymar no primeiro dia já.
Aí ele vai na escola, ele tem que terminar a prova mais rápido, ele tem que ter a letra mais bonita, se tiver briga na escola, ele tem que bater, porque senão o pai vai xingar ele e falar que ele é mole, Sim. entendeu? Então, a exigência é tão grande que a criança, daqui 2 meses, 3 meses, já saiu da academia. Ao passo que Mas nós deveríamos cultivar esses alunos e dar elementos absurdos, muitos elementos para que ele fique na academia. Só que aí eu não posso pensar somente no karatê. Sabe o que eu defendo? Eu não defendo escola de karatê para criança, eu defendo escola de lutas, onde luta se engloba qualquer coisa, inclusive futebol, basquete, handebol, vôlei, qualquer coisa. Por que não, num belo dia, as crianças chegam no tatame, eu dou uma bola de meia para elas e elas vão aprender um esporte de invasão, que ela tem que passar pela defesa, só que ela vai aprender que ela precisa do outro. Porque você quer no ver uma coisa? karatê, para ela lutar no karatê, ela precisa do outro, senão ela não luta. Mas você quer Entendeu? ver uma coisa? A matriz lá tinha 3 níveis: o subsolo, o térreo e o primeiro andar. No primeiro andar tinha que ser disciplina quase rígida para as crianças. O térreo, as crianças pegavam umas bolinhas que elas não têm. Ele pode chutar com força que não vai quebrar nada. E ficam Sim. brincando tal. O próprio professor fica brincando com eles. Eles têm uma farrinha ali, né? E outra coisa, você sabe, a diferença é o seguinte: nós não damos educação para os nossos filhos. A gente põe o professor para dar educação para os filhos. Lá não. Lá a educação é dada pelos pais, e aí eles vão na escola e na academia para testar essa educação. Tipo assim, ele trata bem o professor, então o que eu estou ensinando para ele está certo. Ele treina bem, então o que eu estou ensinando para ele está certo. É assim que eles fazem lá, entendeu? Quem dá educação para os filhos são os pais, Exatamente. e ele vai entrar em contato com uma sociedade, ele sabe andar na rua, ele sabe andar com os coleguinhas dele, ele sabe brincar, ele sabe É que o jogar. brasileiro terceiriza tudo, né? Exatamente. Não, mas você viu a diferença? Agora, aqui É, não. Aqui o pai não dá educação para o filho e ele chega na escola, o professor tem que dar essa educação para ele. E se o professor ainda exigir muito, o pai é capaz de ir lá e brigar com ele ainda, né? exatamente. Então, o que eu vi lá no Japão foi isso. As crianças têm a educação de dentro de casa, já chegam lá educadas. Só que lá elas vão ver, será que a educação que o pai deu foi suficiente para ele interagir com os colegas? Pegar um ônibus, tratar bem o motorista, ou tratar bem os colegas, tratar bem a professora, né? Porque Exatamente. quando uma professora chama a atenção do aluno, é sinal que a educação que o pai deu não foi legal, entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente vê que exatamente, parece que o Japão, para começar, o Japão, a turma fala que se a gente fizesse um poço aqui, ia chegar no Japão, né? Então, nós somos hemisfério sul, Japão é hemisfério norte. E exatamente, quase que a mesma quantidade, né, de quilômetros pela direita e pela esquerda, está tudo quase igual. Tanto é que o horário é 12 horas ao contrário, né? Então, meu, é tão incrível o Japão do Brasil, que até a turma fala que o serrote que a gente empurra, o Japão puxa. Não sei se você já ouviu falar nisso. É uma verdade. Os dentes do serrote, que nós São empurramos diferentes. ele, a gente corta na hora que leva e puxa depois sem cortar nada, eles empurram sem cortar nada e puxa para cortar. Em matéria de educação, é exatamente isso que eu te falei. Os pais educam e colocam ele Ah, numa escola para ver se a educação está dando certo, que lá ele só vai aprender o que é certo e errado e testar a educação que foi dada. Enquanto que aqui não. Aqui a criança vai na escola para ter educação, quer dizer, não tem como aprender, né? Só vai pegar a educação. E aí o professor fala assim: para que eu vou ficar esquentando a cabeça com o filho dos outros, né? exatamente. Ele não ganha para isso. A real é É, essa. A real é essa. O brasileiro é tão coisa que quer terceirizar até a educação do filho. E não é bem assim.
Eu penso da seguinte forma: eu acho que nós, como formadores de opinião, como educadores, sim, nós auxiliamos, mas não é essa a nossa função. Não é essa a nossa função. Inclusive, eu acredito muito que um professor de qualquer esporte que seja, de qualquer coisa que seja, tem que trabalhar em conjunto com os pais. Tem que ter em Sim. conjunto com os pais. Não pode ser uma coisa individual. Os pais têm que estar cientes do que está acontecendo ali dentro sabe, e trabalhar mesmo, porque a vida de um filho é a coisa mais importante que nós temos. É a coisa mais importante para um pai. Ô, Mauro, você tem 2 filhos, né? Sim. Então, daí você pega e leva o seu menino para academia e manda eu dar aula para ele. Daí eu estou lá dando aula para ele, estou lá brigando com ele, forçando ele a fazer os negócios e tal. E você pega a sua menina e leva no McDonald's. Quando volta, a sua menina está lá com a boca cheia de massa de tomate aqui na coisa tal, e o outro, você vai trazer um McDonald's para ele gelado. Ele fala: caramba, meu, não vou vir mais nessa academia. Não é não? Então, agora, é diferente de quando você vai lá com ele e fica ali sentado assistindo a aula junto com ele, né? Todo mundo ali participando, né? O moleque leva um eu acho tombo, que cada ele coisa olha tem e que... hã? Mas aí tem mais uma outra coisa. O pai não sabe se colocar no lugar dele. Porque se acontecer alguma situação que o professor tenha que chamar a atenção do filho, o pai não vai gostar. Entendeu? No Japão, um professor chama a atenção do filho, o pai fica quietinho ali e se o filho olhar, ele fala assim, ó. Sim, você, não sei se você viu, faz alguns anos, teve uma criança que levou um castigo e entrou numa floresta lá no Japão. Correu o risco de ser picado por cobra e tal, toda assim. O pai praticamente largou o filho lá. E ele passou a noite no mato. Aí teve que o corpo de bombeiros ir atrás e tal. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque o pai manda no filho. É. Se fosse aqui, o pai ia quase ser preso por isso, né? Porque como que Então, pode? por exemplo, eu não faria isso com meu filho, obviamente. Eu acho que isso não é a forma correta de Não, não ensinar. é. Eles têm uma forma diferente. Porém, o pai é o pai. Se tá certo, se tá errado, que eu falei, eu não faria dessa forma. Mas é muito complicado aqui no Brasil. Hoje, Shihan, se você repreender o seu filho no mercado, as pessoas ficam te olhando com uma cara. A gente trocou o nosso filho de escola, porque meu filho começou a ter problema na escola, e começou a ter problema, e caramba, o moleque revoltado e tudo mais. A gente foi na escola um dia, sabe o que a professora veio me falar, a coordenadora? Porque, pai, eu sei que você é professor de luta, né? E talvez, eu olhei para ela assim e falei, talvez o quê? Talvez o quê? Você está querendo ensinar o quê? Você está querendo ensinar o quê? Que porque eu sou professor de luta, o meu filho tá até. Só que depois, alguns meses depois, a gente veio a descobrir que a coordenadora lá, que inclusive hoje está tendo problema com outros alunos lá que eu sei, porque a minha esposa me comentou essa semana, que ela é amiga lá de algumas mães, que continua tendo problema. As crianças mais velhas tentavam prender as crianças mais novas no banheiro e bater. E a coordenadora não falava nada. Só que o meu filho, ele era maior do que a turma da frente dele. Meu filho é um bezerro meu filho é um bezerro, ele tem 7 anos, mas ele é um bezerro, né? Ele era maior do que a turma que prendia eles, até o dia que ele não aguentou mais, explodiu, e ele bateu. Aí o outro menino veio falar para mim, que ele empurrou e começou a bateu em 6 moleques da turma da frente, que era da primeira série, se eu não estou enganado. E aí isso gerou problema. Mas meu filho não falava para mim de medo, né? Só que depois a gente foi descobrir. Só que eles quiseram meio que dizer que porque eu era professor de luta, o meu filho era revoltado. E hoje ele está em outra escola, ele não quer faltar um dia, a gente não teve um problema o ano inteiro, mas bom, a maioria do tempo ficou em casa também, né? Mas não falta um dia, não teve um problema, ele ama a escola de paixão. Então, muitas vezes a gente tem que parar para pensar que talvez os nossos filhos estão tendo problemas na escola
e as coisas são atribuídas a terceiros, né? Mas não é realmente quem deve ser. Talvez não é o seu filho, talvez é um moleque lá, e ele não vai falar. Ele não vai falar. Eu sou muito aberto com meu filho e com a minha filha, tento conversar o máximo possível, só que eu sou muito rígido, eu sou muito duro. Isso eu sou mesmo. Sou muito rígido. Muito rígido. Não gosto de gritaria, não gosto de. Eu sou chato pra caramba. Chato pra caramba. Só que assim, pô, o que é certo é certo. Né? O que é certo é certo. Não sei se você sabe, mas eu tive problema com o Vinícius na escola. O Vinícius ele era tão companheiro que ele acabava sendo briguento, porque se você bater no meu colega, eu vou bater em você. Foi o que ele sempre fez. Uhum. Então, daí, um dia ele fui na escola lá, a diretora falou, esse menino tem que sair da academia. Eu falei assim, minha filha, você não sabe nada, porque o que segura esse menino é a academia, porque é na academia que eu posso dar uns cascudos nele, é na academia que ele tem que obedecer o professor, que sou eu, porque eu vou ser sincero para você, eu como pai, eu tiro nota 0, mas como professor, eu fui nota 10 para ele, você entendeu? Então, se não fosse a academia, eu não ia conseguir educar ele, entendeu? E foi isso que salvou. Eu acabei tirando ele da escola, tirando ele dessa escola, porque a escola não estava preparada para ele, porque cada dia ele era obrigado a brigar, ele era obrigado a brigar. Não é que ele queria, entendeu? É a mesma coisa do meu filho. Exatamente. Se o seu filho bater em um hoje, o outro vai desafiar amanhã, o outro vai desafiar amanhã. Teve um dia que desceu uns 30 para bater nele. Mas eu já tinha dado um toque para ele. Falei assim, vê quem é o mais valente. O cara veio à frente, veio mais valente, bate no valente que os outros vão correr tudo. E foi o que aconteceu. Aí eu falei, não, a coisa está perigosa demais. Aí tirei ele da escola, e aí ele teve um tempo para refletir, né? E graças a Deus, a coisa deu certo, porque ele é uma excelente pessoa, entendeu? Com certeza. Em todos os sentidos, como homem, né? E como lutador você já conhece, mas como homem ele Que time que ele torce, né, Tiago? Hã? Que time que ele torce? Aí tá o problema, né? Não, eu queria ouvir da boca do senhor. Que time que ele torce? Não lembro. Eu me recuso. Eu não vou falar para você. Porque essa pergunta é capciosa. Você já sabe a resposta. Não, eu não sei. Não, eu quero ouvir da boca do senhor. Eu não vou embora enquanto o senhor não falar, Tia. Tá bom. Você já viu ele com a camisa? Filha da mãe é corintiano. É corintiano? Caramba, hein, Tia? Que alegria, hein? É complicado. Então, mas você vê... Vixe. Mas você não deseja esse mal para o seu filho? Meu filho, o senhor pergunta para ele, Corinthians, desde pequenininho, Corinthians. Só que ele não gosta de futebol, não gosta. Não gosta. Mas assim, na verdade, um pouco dele não gostar de futebol é por causa de mim mesmo. Eu me afastei muito de futebol. Assim, a coisa mais difícil do mundo é assistir um jogo de futebol hoje. Não que eu não assista, mas não perdi completamente a... Eu tô tão focado nas minhas coisas, nas lojas, nos meus negócios, que eu esqueci tudo, Jean. Esqueci tudo. Mas, Mauro, mas é uma outra coisa que o povo perdeu. Por exemplo, a graça que tem de eu tirar sarro de você e você de mim é uma coisa assim bacana demais. A gente tira um barato, de repente, né? Mas hoje virou tudo é mimimi. Tudo é mimimi hoje. Então, aí o que acontece? O cara parte para briga. Não, peraí, quer tirar um barato? Eu vi no Facebook hoje, o cara foi no jogo... O Palmeiras jogou com quem esse final de semana? Essa semana, né? Quarta-feira, tipo. São Paulo. Ele foi com a namorada, e a namorada foi com a camisa do Corinthians. Expulsaram ela da arquibancada. O cara, palmeirense, com a camisa do Palmeiras, e ele foi com a namorada. Eu, obviamente, que eu iria falar pra minha namorada, não vai. Pô, não tem jeito, Sim. Você não vai. Por mais que eu goste de você, não dá. Só que, você quer ver? Né?
Você quer ver coisa mais absurda? Que aconteceu esses dias aí, o Palmeiras jogou com o Santos, e o molequinho lá pediu a camisa do Jailson. O Jailson é um cara super bacana, gente fina pra caramba. Chegou, pulou o alambrado, foi lá, deu a camisa pro menino, no meio da torcida do Santos. O menino ficou todo contente. O que aconteceu? A turma quase bateram no moleque e arrancaram a camisa e rasgaram. Né? E outra, um menino de 10 anos de idade, cara. Como é que pode um adulto fazer um negócio desse? Pois é. E, poxa, eu sei que você é corintiano, mas algum jogador do Palmeiras em toda a sua vida, você já teve algum que você gostou. Eu só não mostro pro senhor aqui agora. Eu comprei o livro do Marcos lá, Nunca Fui Santo. Eu comprei o livro dele. Eu comprei o livro dele. Mas quem é não que não sou gosta palmeirense, não sou palmeirense, não, mas eu queria ver o que o cara tinha escrito. Sim, entendeu? Mas quem é que não gosta do Marcos? Quem é que não gosta do Rogério Ceni? Eu odeio, acho ele ridículo, nojento, arrogante pra caramba. Não, o Rogério Ceni não. Nem São Paulino gosta dele. Nem São Paulino gosta desse cara. Não, mas como jogador de futebol, né? Como jogador de futebol. Nem pegar a bola esse cara conseguia. Nem pegar a bola na mão esse cara conseguia. Você quer ver um cara que eu tenho certeza que você gostou? Ademir da Guia, por exemplo. Com certeza. Não é da minha época, na verdade. Eu vi pouquíssimas coisas dele. Mas, assim, é um cara que todo mundo sempre falou muito bem dele, né? Não tem como não gostar dele, entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Aí você chegar e fazer isso com uma criança, pô, brincadeira, né, meu? É sinal que a cabecinha do cara é desse tamanho. Levando para a luta, porque acaba sendo tribo também. A luta também é tribo. Um dia me questionaram o porquê que eu atribuía, por exemplo, ao Cantinho Ademir da Costa. Nunca escondi isso de ninguém, que para mim ele foi o maior karateca de todos os tempos. Para mim, independente de nacionalidade. Eu também acho. Para mim, sempre falei isso, sempre tive um respeito muito grande por ele, e eu nunca fui seu Akai. Por falta de convite, não foi. E o senhor sabe disso. Por falta de convite, não foi. E aí, no dia que eu falei para ele, eu falei assim, ó, eu tenho tanto respeito pelo senhor e pela seu Akai, que eu não, jamais eu vou... Eu tenho tanto respeito, mas eu respeito muito o meu mestre. Eu respeito o meu mestre, eu sou Toshinkai, só que eu tenho um respeito absurdo pro senhor. Eu sou tão Toshinkai que eu atribuo ao senhor o título de maior karateca da história para mim. Eu sempre falei isso para todo mundo. Sabe? E aí um dia vieram me questionar isso, mas como? Você tem que Toshinkai? Eu falei, não, cara, não existe isso. Então aquela coisa da tribo, então, mesma coisa. O senhor um dia foi seu Akai, o senhor saiu seu Akai e nunca mais tocar no nome do Cantinho Ademir da Costa, falar mal e não saber. Cara, é ridículo isso, é ridículo. Se eu tive problema pessoal, a pessoa me prejudicou, eu tenho todo o direito de falar o que eu bem entender. Mas agora, eu saí porque eu quis montar o meu negócio lá, montar minha equipe, eu saí... é ridículo isso. Você bebeu da mão do cara ali tantas vezes, o cara te ajudou tanto, né? E não tô falando só dele, tô falando no geral, que, sabe, essa coisa de tribo, para mim, é ridículo, sabe? Ridículo. Não, mas o cara... Aqui, né, a gente fala assim, você sabe por que chama... Como é que chama aquela coisa que o cavalo usa assim ou não? Tapa. Tapa, né? É o tapa. O burro usa o tapa assim. Exatamente. Mas o ser humano usa assim, ó. Não é mesmo? Então, quando você rotula alguém, já está errado, né? Porque a pessoa pode ser, num certo momento, ela tem uma decisão infeliz, no outro, ela tem uma decisão boa, certo? Então, assim, nós estamos conversando agora, de repente a gente fala um monte de besteira e depois chega e fala alguma coisa boa. Lógico, então, lógico. Não é 100%, né? Hoje eu também, eu sou evangélico. Eu estava assistindo um culto, agora há pouco, antes e aí estava falando sobre a perfeição. Até eu peguei e escrevi lá. A perfeição é uma meta que você tenta copiar o máximo que for. Mas você sabe que você nunca vai atingir. Exato. Sabe que nunca vai atingir. E você tem que perseguir ela o tempo todo. Você como pai, você tem que perseguir o bom pensamento, a boa ideia, o bom ensinamento para o seu filho, o bom relacionamento com a esposa, o bom relacionamento com pai e mãe, com vizinhos. E nem sempre a gente consegue isso, né? Nem sempre consegue isso. E hoje
hoje, por incrível que pareça, as pessoas que, vamos supor, as pessoas que gostam de você, você fala bobagem e todo mundo te elogia. As pessoas que te odeiam, você fala a coisa mais séria do mundo e as pessoas te criticam. Mas entendeu? isso é uma coisa. Isso aí é política. É. Política. Não a política, o partido esse ou o partido aquele, mas isso se chama política. Tudo hoje é motivo para politizar. Tudo hoje é motivo para politizar. Então acaba virando. O futebol hoje está extremamente politizado, por isso que tá essa merda. Tá. Desculpa a palavra, mas é essa a verdade. Né? Mas é verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então assim, esses dias um amigo meu me ligou falando assim, vou fazer um evento assim. Você não quer vir arbitrar para mim? Eu falei, não, eu não arbitro mais. Arbitro? Eu falei, não faço mais isso. Eu me afastei 100% mesmo de tudo quanto é evento, daquilo que eu mais gostava de fazer, uma das coisas que eu mais gostava de fazer, por porcaria, sabe? Por mimimi. Não vale a pena muitas coisas. E aí você sai, até mesmo não somente de arbitrar, mas, por exemplo, de estar em evento. Você deixa sua família, você gasta dinheiro, você perde o seu dia todo arriscado a alguém riscar o seu carro, bater seu carro, bater no seu carro, roubar o seu carro. Na melhor das hipóteses, você vai e volta, só gasta seu dinheiro ali e para nada, sabe? Para nada. Então, eu me afastei muito mesmo assim do meio da luta. Os últimos eventos que eu fui, eu acho que foi aquele que eu encontrei o senhor lá com o Cantiodemir. O de karatê foi o último, esse? Esse foi o último evento de karatê que eu fui. Na Lapa, né? Foi na Lapa. No Pelezão, né? Lá na Lapa, na Lapa, isso, foi na Lapa, exatamente. Foi na Lapa. Isso. Na Lapa. E o último evento de karatê que eu fui foi esse, depois eu não fui mais. E quanto tempo a gente está falando? Acho que 2017, nossa, talvez? Esse aí é bastante tempo. Foi 2016, por aí. 16 ou 17, algo assim, né? Então, eu me afastei mesmo. Evento de Muay Thai, que eu tô nos últimos anos eu vivi muito intensamente Muay Thai, também não vou. Tem evento em Campinas, sábado teve em Campinas, teve evento aqui alguns meses atrás aqui, não vou. Eu não tenho vontade mais de ir, sabe? Eu não tenho vontade. Assistir na televisão, às vezes está passando o canal Combate, eu não assisto. Agora, sabe? Você imagina como que eu, na terça-feira, eu fiz uma live e eu falei bastante sobre isso, né? Onde você tem vários estilos de karatê de contato e pessoas que têm, no passado, algum ranço com o outro. Aí, de repente, você vai ser árbitro de um atleta e vem aquele cara lá, pô, esse cara, ele pega no meu pé toda vez, é ele que dá a menor nota para mim, sempre dá vitória para não sei o quê. Então, eu chego uma hora, cara, que eu falo umas abobrinhas porque os caras têm que ouvir. Porque eu penso assim, vocês não vêm no campeonato para participar de um campeonato, para ver se o seu treinamento está bom, o cara está dando uma nota para você, você não está vendo que você pode ter falhado nisso ou naquilo, você só está vendo que o cara te dá uma nota para te derrubar. Ou o outro está dando uma nota para favorecer. Poxa, cadê aquela honra? Por exemplo, eu sempre fui respeitado como árbitro. Por quê? Porque, para mim, eu estou trabalhando, é o meu trabalho que está em jogo. Eu fui muitas vezes árbitro do meu filho. E eu nunca puxei para ele, nem contra ele. Eu procurei sempre. Aí é que você tem que ser ainda mais rigoroso, né? Porque se você puxa contra ele, ele vai falar, pô, pai, caramba, quando for minha luta, não entra lá de árbitro, não, que eu sei que eu vou perder, né? Ou o contrário, né? O cara que vai lutar com ele fala, não, peraí, você é árbitro, você é pai dele, não vou lutar com ele, não. Mas nunca aconteceu isso, sinceramente, todo mundo sempre me respeitou. E eu vejo que hoje, alguns árbitros, eles não têm aquela coisa de formar um nome, né? De ser bem respeitado na arbitragem, entendeu? Ele faz questão de ir contra ou ir a favor, coisa que o árbitro não pode ter isso daí. Então, né, Chão? E outra coisa, hoje mesmo eu vi um resultado, não vou falar qual foi a luta, mas eu vi um resultado de um campeonato mundial que teve duas
2 empates, depois teve a decisão final. Em todas as 3 rounds, um lado ganhou e no final a vitória foi pelo outro lado do cara que era mais famoso, né? Eu já passei por isso. Na Eu minha sei. própria organização. Na minha própria organização. A final da seletiva nacional, eu e o Takada. Certo? Uhum. Primeiro round, segundo round, terceiro foram 7 rounds. Tem a fita, eu tenho o vídeo. Eu ganhei o terceiro, o quarto e o quinto. Não, ganhei o quarto, o quinto e o sexto. Todos foi empate. No último, que ele andou um pouquinho mais, foi um pouquinho mais, todo mundo deu a vitória pro cara. Só que eu ganhei muito, muito bem 3 rounds. Não, mas na minha própria organização. Nós já falamos sobre isso, né? Eu falei assim, eu não acredito em empate. Não se você prestar atenção mesmo, então, na forma como o karatê é tradicionalmente avaliado, eu até acho que pode ter empate. 2 juízes, 2 árbitros dão vitória para um, 2 árbitros dão vitória para outro. Tudo bem. Mas agora, empatar a luta, jamais. Empatar a luta, jamais. Não existe luta empatada em nenhuma modalidade. Você via claramente, tipo assim, o cara tá lá lutando, vamos supor, uma técnica lá, faz 5, 6 golpes. Sempre um lutador dava um passo para trás para acabar aquela sequência. Você entendeu? Então, aquele lutador que ele dá um passinho para trás para acabar a sequência, ele está perdendo a luta. Entendeu? Então, nós vamos lá. Eu te dou um soco, você me dá outro, tu dá outro, dá outro. Aí, se eu cair para trás antes, se eu sair fora antes, é sinal que eu não estou aguentando aquilo. Parei. Vamos de novo? Vamos. Papai, eu de novo dou um passinho atrás. Quer dizer, não foi você que deu. Então, por você daria mais um soco e levaria mais 3. Então, né? Nesse sentido, desse tipo de nas avaliações, eu acho que o Muay Thai é a luta mais justa com relação à avaliação de regras. Porque se a gente está fazendo um esporte de contato, de combate, que o objetivo é nocautear o outro, né? O golpe que tem mais contundência, que tem mais equilíbrio, que tem mais não efetividade, mas não objetividade, mas objetivo atingido, né? Esse tem que ter vantagem, entendeu? Então, assim, a forma de se avaliar a luta de Muay Thai, ela é muito, na minha opinião, muito mais justa. Mas, Mauro, mesmo assim, se você já vai lá tendencioso... Não, quem é tendencioso é tendencioso. Não, sabe o que já aconteceu comigo em Guararema, lutando em Guararema? Eu dando vazare, deram empate na luta. Eu ganhando por vazare, teve empate na luta. Onde assim? Em Guararema, na terra da Toshinkai, ali onde a Toshinkai surgiu no Brasil. Eu lutando e os caras dão empate. Por quê? Porque eu tava lutando com um atleta da cidade. É ridículo. Então é ridículo. Então, assim, se existe isso contra você dentro da sua própria organização, joga a papeleta para cima e acabou. Agora, a melhor frase que eu vejo hoje, né, depois que eu parei de lutar, estudando e tentando avaliar da melhor forma possível algumas coisas, é uma frase do Dana White. Não quer perder? Não deixe na mão dos juízes. Mas é catar. Faça o melhor disparado que não vai ter como ninguém roubar contra você. Sim. Não jogue nas costas dos outros o seu fracasso. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que curso de arbitragem, eu dou muito curso de arbitragem, mas o curso de arbitragem, para quem não sabe e quer fazer bem, é facinho. E deixa eu fazer uma pergunta. Agora, pergunta. quando tem a tendência, meu amigo, não existe curso de arbitragem. Quantos atletas, competidores de kata ou competidores de comitê fazem um curso de arbitragem para tentar entender a regra e tentar lutar na regra da melhor forma possível, usar as regras a seu próprio favor? Quantos fazem isso? Você quer ver mais? Eu vivo fazendo as lives aqui. A gente discute e tal. Tudo que a gente faz aqui, você pode usar no campeonato. Você pode usar numa competição, você pode usar num treinamento. Até hoje, na nossa conversa aqui, na nossa discussão. Quantas pessoas... eu vejo, porque você tem lá
a quantidade de pessoas, né? Quantas pessoas interessadas no karatê de contato, no caso, que eu estou ali passando regra, passando técnica, fazendo todas essas coisas. Quantos você acha que aproveita isso aqui? Exatamente. E não estou falando só ao vivo, sabe por quê? Ao vivo agora pode ser que a hora não é muito legal para eles, mas eu deixo gravado no Facebook, deixo gravado no YouTube. Isso eu sou obrigado a falar, eu sou obrigado a fazer um comentário sobre isso, realmente está muito tarde, 10 horas da noite está complicado. Sim, mas eu sei, mas existe a possibilidade de você ver depois, ver depois, que está salvo aqui no Facebook, está salvo exatamente. no YouTube. Né? Não é não? É pessoa que não tem interesse. E depois o que acontece? Que chega no dia do evento, faz o mesmo erro que eu já tinha explicado. Entendeu? Então, assim, não tem interesse, né? Fazer o quê? Bom, Mauro, nós adiantamos para caramba. Já tá chegando a 2 horas já a nossa live. E eu queria que você fizesse as considerações gerais aí. Antes de tudo, eu quero te agradecer por ter participado. Foi muito legal. Deu para a gente conversar bastante. E olha, uma coisa eu falo para você. Se as pessoas tivessem interesse mesmo em aprender, qualquer bate-papo que a gente faz acrescenta alguma coisa boa. Com certeza. Tá? Com certeza. Pode? Shihan, antes eu queria de novo pedir desculpa pelo meu sumiço, né? Tá bem corrido, bem complicado. Teve dias até que eu já estava em casa, mas eu estava extremamente cansado, então eu acabei não entrando mesmo por cansaço. E então eu queria realmente pedir desculpa. Novamente queria agradecer pelo livro, tá? E pela minha falha também de não ter agradecido antes. E sempre que eu puder aí, que eu conseguir, eu vou estar presente. O senhor sabe que eu gosto desse bate-papo, eu gosto de falar de karatê, eu gosto de falar da parte educacional, da iniciação em lutas, de diversos tipos de trabalho. E assim, o que eu puder ajudar, pode contar comigo. E para todo mundo aí que está até agora com a gente aí, muito obrigado pela presença. Opa, legal, muito obrigado. Eu também agradeço a todos que participaram. E não vou nem falar o nome, porque tem uma lista aqui enorme. Graças a Deus, hoje teve bastante gente, hein? Boa. E desejar aí um bom final de semana para todos. E na semana que vem, semana que vem? Não, ainda não é na semana que vem, não. Então, terça-feira, a gente está aqui de novo às 10 horas da noite. E sempre que você tiver condições, tá? Até você já está dentro do grupo, já está lá o link, né? É só entrar. Está sempre convidado. Muito obrigado. Tá. Até mais, então. Boa noite a todos.